Bem, pessoal, vamos aqui ao slide 9, criar uma tela de login, uma tela básica de login. Então, eu criei aqui, isso aqui é um projeto já pronto, nós vamos fazer passo a passo, mas para vocês já darem uma olhada como é que vai ficar, né? Então, a gente começa do fim para o início. Então, rodando aqui. Então, essa é a telinha de login que a gente pode fazer aqui, bem simples. Então, nós temos aqui duas imagens. Essas imagens estão disponibilizadas no SIGA com o símbolo. Não é obrigado a usar essas imagens, nem esse background preto aqui. Fiquem à vontade para usar conforme o sistema de vocês aí. Caso tenham tela de login. A logo pode ser qualquer uma que vocês queiram ou inventem. Aqui é a partir de um exemplo resolvido aí da internet, eu usei os mesmos símbolos. E aqui o sinal do cadeado. Aqui embaixo tem uma área, um label, um rótulo para escrita automática, dinâmica. Então, caso dê alguma mensagem de erro, vai aparecer nessa região. Por exemplo, os campos estão vazios, eu vou apertar em login. Apareceu aqui, ó, por favor, entre com seus dados. Certo? Caso eu preencha aqui um campo desse, deixo o outro vazio, preencha com dados errados, ele vai dizer que a senha ou o usuário está errado. Se eu preencher corretamente, nesse caso aqui que eu botei meu nome e a senha 123, só para testar, apertar em login, ele é como se tivesse entrado aqui, né? Então ele vai mostrar poderia aqui abrir uma tela de cadastro, minhas informações, ou seja, aqui ele entrou no sistema. Então houve uma troca de tela. Quando eu apertar aqui logout, ele volta para a tela anterior, dentro desse mesmo frame aqui, né, que é o que nós chamamos de estágio. Então ele vai só trocando as cenas dentro do mesmo estágio. Então, que fica sendo o estágio root, o estágio raiz. Então vamos observar como construir essa tela, né? Mas a gente já viu aqui que a gente tem campos para se inserir imagem, campos para se inserir texto, controles do tipo label, para colocar aqui essa palavra username, a palavra pessoa, e um botão. Então vocês vão se familiarizando com os controles que são possíveis de inserir. Em HTML seriam os elementos. E aqui não há acesso ao banco de dados ainda, tá? Que é a telinha bem simples, mas fica muito fácil com este exemplo integrar a parte de modelo. Você pode ter uma classe aqui de usuários, por exemplo, com os getters e setters lá da classe do usuário, e que por sua vez vai consultar a camada de persistência ou DAO para acessar o banco PostgreSQL, verificar, faz uma consulta SQL, verifica se o usuário tem e retorna. Então aqui está o esqueleto para integrar com o banco de dados. Então esse é o código já todo pronto, né? Aqui com aplicação, controle e visão. Mas eu vou fechar esse projeto. E vamos criar um novo projeto. Então, um novo projeto JavaFX. Então, supondo que o JavaFX seja instalado bonitinho, JavaFX Project. Vou dar o nome dele de aula FX04. Então, ele já criou meu projeto aqui, com a estrutura padrão, vem apenas com a pasta SRC.
o pacote application. Esse arquivo módulo info, a gente pode excluir ele daqui. Não tem necessidade de ter esse arquivo aqui. Pronto, nós temos aqui o application, que dentro dele só tem o arquivo main.java, com este código. Este código é o que abre a janelinha básica de teste. Só que está tudo aqui dizendo que não funciona, né? Porque ele não conhece ainda JavaFX. Para que ele conheça o JavaFX, eu tenho que adicionar as bibliotecas. Então, eu posso vir aqui no projeto, configure build path. Eu já posso vir direto aqui, adicionar arquivos externos. No meu caso, eu fui no site do JavaFX, como nós já fizemos em sala de aula, fiz o download do JavaFX na versão mais nova para o Windows. Dentro da pasta lib tem os arquivos. Eu vou selecionar todos os arquivos e ele já adiciona automaticamente no meu projeto aqui em Referenced Libraries. Lembrando que você também pode criar uma biblioteca de usuário, inserir os arquivos .jar e inserir a biblioteca de usuário no projeto. Pode ser. Como a gente já fez, inclusive, na sala de aula no primeiro exemplo. Então veja que já sumiu os vermelhos aqui. Talvez ainda não rode. Vou executar aqui, ó. Ainda não está funcionando. Por quê? Nós vamos aqui no projeto, botão direito, Run As Configurations. E aqui em Argumentos, vamos colocar essa string, que eu já deixo ela sempre guardada aqui. O que é que altera do meu caso para o caso de vocês aí, ou se for fazer lá no laboratório, né? O laboratório acho que não está nem pedindo isso aqui. Está automático lá. Mas é colocar aqui o endereço, o path, o caminho da pasta lib da instalação do JavaFX. Então, no meu caso, está nessa pasta aqui, ó. Então, vou dar um aplicar, rodar. Aqui houve um pequeno equívoco que eu coloquei os pontos já dentro de class path. Isso aqui tem que ser dentro de module path. Pronto. Tá, então só fiz arrastar aqui para cima. Aplicar e fechar. Agora eu vou tentar. Pronto. Então, agora funcionou. Biblioteca dentro do módulo path. Então adicionei aqui, está sem título, né? Se eu quiser botar o título aqui, basta fazer primary stage set title, sei lá, apds if21 login exemplo. Aí, apds if21 login exemplo. Pronto. Então agora vamos montar aqui a estrutura de pacotes e começar a trabalhar no arquivo XML. Então vamos trabalhar aqui. Nós vamos criar um arquivo chamado main.sim.xml. Eu gosto de chamar o arquivo principal de main.sim, tá? Mas não é obrigado ser esse nome, use o nome que quiser. Mas o importante é que o nome que for definido aqui, eu não coloquei essa primeira letra do arquivo à toa, maiúscula, porque a esse arquivo vai estar associado um arquivo controlador. E é um padrão de projeto nós colocarmos o mesmo nome com a palavra controller no fim. Isso aqui vai ser o nome de uma classe Java.
ok? E normalmente eu coloco todos os controladores dentro do pacote controller. Então, eu vou mostrar essa estrutura aqui para vocês. Esse nosso arquivo principal vai ser uma cena com um border pane. Lembrando que o border pane tem 5 partes, né? Então, na verdade, aqui é assim, ó. Em 5 partes, onde aqui nessas partes você tem total liberdade para colocar os elementos que você queira. Então é muito comum colocar um elemento de layout dentro de outro. Então tudo isso aqui é o border pane, mas se pode colocar, como a gente vai fazer, aqui desse lado vai ser um anchor pane. Então eu vou ter liberdade de movimentar essa região aqui, à vontade. Aqui vai ser um anchor pane também. Aqui no meio não vai ter nenhum elemento, então eu posso brincar com esses dois aqui, arrastando a área deles. Aqui em cima não vai ter nada, embaixo não vai ter nada. Então, esse vai ser o meu layout. 2 anchor panes e um border pane. Onde aqui vai ter a imagem, e aqui vai ter a imagem e o formulário e o botão. Não é obrigado a ser assim, é uma ideia de layout. Ok? Então vamos voltar para cá. Então vamos aqui. Eu já gosto de criar aqui os pacotes. Então eu vou criar aqui um package view. Vou criar aqui um package controller. Primeiro vamos criar os views. Então aqui dentro de view, eu vou criar um novo order fxml, né? Arquivo fxml. Vou dar um nome para ele como main scene. Pronto. Então ele já criou aqui, ó, na minha hierarquia, o meu arquivo. Só que a gente não vai editar na mão. Então vamos clicar aqui com o botão direito e vamos editar no CineBuilder. Já estamos no CineBuilder. Assim que a gente entra no CineBuilder, ele traz o elemento de layout padrão aqui, anchor pane. E aí sempre que a gente faz é apagar esse elemento, deixa tudo vazio aqui. Então, tanto a gente pode arrastar direto para cá, como aqui para baixo. Então, eu vou pegar meu border pane, arrastar para cá. Vou pegar um anchor pane, jogar na esquerda. Veja que ele já colocou o anchor pane aqui, ó. E vou colocar outro na direita. Pronto. Então, quando eu quiser selecionar, posso selecionar aqui diretamente os anchor panes para trabalhar. Aqui no meio não tem nada. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é mudar a cor de fundo do border pane. Então, eu venho aqui, ó. Veja, tenha cuidado quando vocês forem trabalhar, ó. Você tem que ver aqui nas propriedades qual o elemento que vocês estão trabalhando. Nesse momento é o anchor pane, mas eu quero border pane. Então, eu venho aqui, ó. Clico na hierarquia, mudei para border pane. Então agora eu venho aqui em estilo, cor de fundo, como se fosse um CSS, né? Na verdade é um CSS. E aqui a cor. Então eu posso escrever, no caso aqui a cor que eu botei no slide, 17, 17, 17. É aí um quase preto, né? Não é preto totalmente, que é preto 00000. Por que foi escolhida essa cor? Porque é exatamente a cor de fundo da imagem que eu vou utilizar aqui. Então, já temos essa tela. O tamanho dela está padrão. A gente pode ver aqui no border pane.
border page 600 por 400. Então, esse tamanho a gente pode depois alterar lá no código da classe principal. Vamos agora colocar as imagens. Então, eu vou aqui em controles, imagem, posso colocar uma imagem aqui. E aí, que imagem é essa? Então, a gente pode vir aqui nas propriedades da imagem. E aqui tem essa caixinha para você informar onde é que está a imagem. Então, eu posso vir aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu já tinha feito esse projeto antes e colocado a imagem, as duas imagens que estão no CIGA, eu tinha colocado aqui dentro da pasta do projeto 3. Então, eu vou botar agora dentro da pasta do projeto 4. Você pode criar uma pastinha aqui, ó, sem nenhum problema, uma pastinha chamada IMG. Colocar as imagens dentro. Então, vamos fazer isso aqui. Novo, pasta IMG. Colocar as figuras aqui dentro. Tá mais organizadinho. Então, aqui no Scene Builder, eu venho aqui, ó. Onde é que está o arquivo? Então, 4, IMG, está aqui, abrir. Então, tenho liberdade aqui, ó, de aumentar a figura, praticamente aqui, cobrindo toda essa região. Legal? Podemos colocar também aí que a imagem do cadeado. Então, eu vou aumentar essa região até aqui, ó. Então, veja que eu estou passando por cima da parte do meio do border page. Não tem problema. Totalmente flexível. E o legal é que as áreas são independentes. Então, aqui eu vou colocar outro image view, que vai ser a figura do cadeado. Então, eu posso ajustar o tamanho dele aqui. Certo? Como se fosse, né, a nossa telazinha de login. Aqui nós podemos colocar as labels agora de usuário e senha. Então, posso vir aqui, ó, procurar label. Já apareceu aqui. Posso arrastar. Deixa eu ver. Aqui. E depois eu só vou dar o Ctrl D para duplicar. Então, essa label, o texto dela vai ser username. Ela vai ser aqui, a cor vai ser amarelo. FFC900. Podemos definir aqui um tamanho, sei lá, 20. E estilo negrito. Pronto, tá aí. Então esse aqui eu posso duplicar. Olha que legal, para fazer alinhamento, quando você clica, ele mostra bem direitinho aqui o alinhamento que você quer. Então vou colocar aqui password, senha. Então agora nós precisamos colocar as caixas de texto. Caixa de texto para o usuário é text field. Text field. Está aqui, ó, text field. Posso colocar aqui, aumentar mais um pouquinho. E vamos escrever aqui que o texto padrão é o próprio username, é o nome que fica aparecendo na caixinha. Tá? O que mais? É editável. Bem, aqui a única coisa que a gente tem que fazer é isto e colocar um nome. Então a gente vem em Code e coloca um nome FXID para este controle, para que o back-end consiga se comunicar com esse front-end. Então eu vou dar o nome de, por convenção, toda a caixa de texto eu coloco TXT. E o resto, o nome da própria
variável. Então, txt username é o nome que eu estou colocando aqui para referenciar no código. Então, agora nós vamos pegar aqui um password field, e vamos colocar alinhado aqui. Ó. Esse password field, ele vai ter também o fxid txt password. Cuidado com os nomes aqui, porque senão vai dar erro lá no código, fica difícil debugar depois. Tá? E as propriedades, o prompt text é password. Qual é a diferença do password field? É que quando você digitar a senha, ele aparece os pontinhos ou asterisco. Não permite a pessoa ver. Pronto. Aqui o que é que está faltando? Está faltando uma label aqui em cima, aqui embaixo, onde vocês quiserem, eu vou botar aqui em cima, que vai ser a label dinâmica. Então essas labels são estáticas e vai ter a label dinâmica. Então eu vou pegar aqui uma label dinâmica. Vou colocar aqui, ó, centralizado aqui com um cadeado. Essa label, ela pode ter um tamanho do texto, ela pode ter uma cor, sei lá. Você pode escrever direto aqui, ó, red. Fica com a cor vermelha, tá vendo? Ou a cor que vocês quiserem aí. O importante para essa label é que ela tenha, não precisa ter texto, então aparentemente não tem nada aqui. Aí você pode selecionar ela por aqui pela hierarquia, ó, label. Sempre que quiser mexer nela, clique aqui, na hierarquia. Qualquer elemento, fica mais fácil. Label, e ela vai ter um nome aqui em code, que vai ser LBL Error Login. Então eu criei esse nome aí. Como é label, começa com LBL. É um padrão. Error Login, padrão do projeto. Professor, mas eu quero usar outra forma de padrão. Tudo bem, mas é uma convenção. Agora, botão. Então vamos vir aqui, botão. Pega esse botão aqui, ó. É o mais simples, a linha aqui com um cadeado, pode colocar aqui. Espera aí que ele trouxe um botão. Ele trouxe da biblioteca. Desculpa, não é esse botão. Aqui, library. Esse botão. Trouxe o botão da biblioteca. Deixa eu ver aqui. Controls. Pegar um botão aqui padrão que não seja da biblioteca. Tá aqui. Button. Esse botão, propriedades dele, é engraçado, ele está trazendo direto da biblioteca aqui. Se eu quiser mudar aqui o background dele, deixa eu ver se vai funcionar. FF1900 funcionou. Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho. O texto pode ser login ou entrar, conectar, como vocês quiserem. E o tamanho um pouquinho maior. Pronto. Tá aí o botão. Esse botão, além do nome, a gente tem que definir um nome para ele. Eu vou chamar de btn login. É importante também a gente definir qual vai ser o método que vai ser executado quando o botão for clicado. Então, por convenção, eu vou chamar de onLogin click.
vai ser o nome da função que a gente tem que criar lá no controlador. Pode criar qualquer nome que você quiser aí. Tá? Essa aqui é uma convenção também. Então, veja que nós temos métodos para todas as ações aqui. Ó. Arrastar o mouse, passar por cima, sei o que lá. Quando for apertado uma caixa de texto. Então, temos aqui uma série de possibilidades. Então, essa tela, deixa eu ver aqui, a gente pode até dar um preview. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, como é que está a tela. Então, username e a senha. Tá? Então, o primeiro passo aqui é nós vermos se o nosso formulário que a gente fez no SimBuilder, se ele vai ser carregado lá corretamente no main application. Então, já está salvo aqui, né, o nosso main sim, voltando aqui para o Eclipse. Ele está aqui, né, o código dele. E aqui no arquivo main, essa linha que define o border pane root, o elemento raiz, ela pode ser modificada para abrir o recurso XML que a gente definiu. Então, tem uma sintaxe para isso. Eu já tenho essa sintaxe aqui no application, que é esta sintaxe aqui. Basicamente é isso que muda. Essa linha daqui eu posso comentar. Já que nós vamos abrir o border pane root padrão, nós vamos abrir o nosso root. Vai ser um XML loader que vai abrir este recurso. Então, eu vou dar um Ctrl Shift O para ele importar o parent. E eu coloquei aqui dentro da pasta view. Dentro da pasta view, pacote view, o arquivo. Então, aqui eu vou mudar para 600 por 400, para ficar igual como está lá no arquivo XML, nas propriedades do border pane. E no mais aqui pode ser colocado o nome da empresa, né, se for o caso. No resto aqui está tudo ok. Então vamos executar. Deu aqui um erro. Porque não foi especificado um controlador. Então, para que a gente consiga abrir o recurso, a gente tem que ter a classe controladora definida. Então vamos definir aqui dentro do XML. Pode ser feito lá no SceneBuilder também. Aqui, ó, no Controller Class. Eu vou colocar aqui direto no código, vocês aprenderem como faz no código. fx controller igual controller ponto main sim controller. Botei esse ponto aqui que ele vai estar dentro do pacote controller. Então vamos salvar aqui. Automaticamente ele já atualiza aqui no XML. E vamos agora aqui criar dentro de controle uma nova classe Java main sim controller, que vai acessar os elementos que estão lá dentro da classe, lá dentro do formulário XML, com as anotações XML. Vamos ver se apenas com a definição da classe ele já carrega. Tem que ter pelo menos um construtor aqui. Vou voltar para o main e vou dar um play. Ele já está esperando também a definição da função. Então, no momento que eu já defini o login lá no onAction, ele já está esperando aqui no controlador que eu coloque essa função.
Então, aqui, no main scene controller, eu já vou pegar o código mais ou menos pronto aqui. No main scene controller, nós temos aqui as anotações e o método. Eu vou explicar aqui passo a passo. E tem também o construtor, né? Então, eu vou botar aqui um construtor sem parâmetros, só sem conteúdo, só o construtor mesmo aqui. A gente pode ver aqui. E aqui nós vamos colocar as anotações XML referenciando cada um dos componentes. Então, deixem essa parte aqui por enquanto sem a gente olhar. Então, aqui eu vou dar Ctrl Shift O, ele já pega a anotação. Então, ele já pegou tudo aqui, né? Os problemas que tinham. Então, muita atenção nessa parte, porque o nome do elemento tem que ser exatamente como está lá no XML. Então, btn login for o botão, a label que vai dar o erro é lbl erro login, a caixa de texto para digitar o nome do usuário, txt username, e a caixa de texto da senha, txt password. Então, e esses button, label, text field, password field é o tipo, a classe de cada controle, ou seja, de cada elemento. Tá? Então, aqui vem a função que foi definida. Eu vou até fazer aqui a referência. Então, esta função aqui, ó, método definido no onAction do botão login. Então, lá no botão login, se a gente for olhar aqui, ó, no main scene, no btn login tem um onAction, login click, que foi definido lá no XML. Então, está aqui o método. Recebe como parâmetro um action event, lança aqui uma exceção, caso não dê certo, e aqui dentro, pessoal, já pode ser colocado todo o código de tratamento do clique do botão. Mas é uma boa prática a gente separar, né? Fica mais elegante. Criar um método privado dentro da classe, ou seja, que só as funções da própria classe conseguem acessar. Esse aqui não vai ser acessado de fora, só aqui dentro. Então aqui, ó, fica bem intuitivo, né? Então se for dado um clique aqui, check login. Então aqui você pode colocar o método connect ao banco de dados e depois check login. Pode ser também. Salve no arquivo, leia do arquivo, o que você quiser fazer aqui quando for dado o clique. Então no caso aqui eu estou chamando o método check login privado, que foi criado aqui embaixo. Por enquanto, esqueçam aqui esse main eu vou explicar já. Tá? Por que está acontecendo isso aqui? Então, eu estou supondo que meu login senha é fixo, então isso aqui pode mudar tranquilamente e ser consultado no banco de dados. Se o login e a senha que foram digitados, se forem diferentes de vazio, se está no banco, se a pessoa é realmente cadastrada. Então aqui é feito um testezinho assim. Como é que eu acesso o conteúdo da caixinha que está lá no XML? Que é o mais importante. É com o método getText. Então, pegue getText. Pegue o conteúdo da caixinha, que é um text field, e converta para string. E verifique se esse conteúdo é igual à variável user, que é o que eu estou passando aqui. Não.
e pegue o conteúdo da caixa de senha, converta para string e verifique se é igual a pass, que é a variável da senha. Lógico, né? Nesse caso já está direto no código, só para validar. Então, feito isso, escreva na tela a palavra sucesso. Então, aqui poderia ser comentado, ou seja, eu não quero mudar ainda de tela. Está dizendo que a variável m não quer usar, só um while, que ela só é usada aqui, né? Então, suponha que eu não quero mudar de tela ainda, ficaria só escrito a palavra sucesso. Olha como é que eu altero uma propriedade dinamicamente da label. Set text, o texto que eu quero. Se não, se o usuário e a senha for vazio, aí eu uso o método empty. Escreva, por favor, entre seus dados. Se não, é porque está errado, né? Ou tem alguma coisa vazia. Então, isso aqui é o main scene controller, que está sendo chamado aqui. E aqui nós temos o main Java. Vamos ver se a partir daqui ele já roda. Já rodou, né? Porque ele estava precisando da classe controladora com o método do botão já criado. Então, vamos colocar aqui o verdadeiro, né? Josenaldo. 1, 2, 3. Aqui tem um probleminha nesse botão, né? Tenho que aumentar um pouquinho. Aí, ó, sucesso. Se eu deixar uma das coisas erradas, wrong username e password, então veja que o formulário deu uma andadinha para cá. Essa frase tá longa. Tem que dar uma regulada nisso aqui. E se deixar tudo em branco, por favor, entre seus dados. Se eu diminuir essa fonte aqui, não vai dar esse problema. E também esses campos de login e senha podem de algum modo ficar alinhados aqui à esquerda, nesse Anchor Pane. Amarrados, né? Ancorados aqui à esquerda. Aí são os detalhes de ajuste de layout. Mas já está funcionando aqui essa parte. Né? Então vamos ver agora como é a parte de troca de tela. Para trocar a tela, aqui no controlador do botão de login, tem uma novidade, que é o método changeScene. Esse método ele está implementado lá na classe principal da aplicação. Ele não foi ainda implementado, precisa ser implementado aqui, ó. Porque o main ele lança a aplicação e ele vai procurar aquele change scene para mudar a cena, dependendo do que a pessoa clicar. E ainda não está implementado. Então, por isso que ele está reclamando aqui, ó. Não está definido para o tipo main. Então, uma forma de definir um método dentro de uma classe que não seja a classe de aplicação, que não tem um método launch, é criar um objeto do tipo main. Inclusive ele tem aqui, ó, application.main. E aqui eu posso usar o M, o objeto que eu acabei de criar. Então esse código aqui ele vai ser complementado. Precisamos também criar o arquivo after login. Então eu posso criar esse arquivo aqui com uma maiúscula, né, para ficar compatível com o nome da classe. E aqui no main Java eu tenho que definir também. Então vamos criar o arquivo after login. Então eu venho aqui em view, vou criar um novo order fxml after login. Pronto, da mesma forma ele já criou aqui. Vamos editá-lo
no Scene Builder. Vamos apagar, assim como fizemos com o outro. Vamos colocar aqui um Border Pane. E no centro colocar um Anchor Pane. Pronto, só isso. Então, meu Anchor Pane domina aqui toda essa região. Então, aqui no meu Border Pane, vamos mudar o estilo do fundo para preto também. Quase preto, 17. Vamos colocar aqui no meio um Image View. Então, a gente vem Controls, Image View. Esse Image View vai ser o símbolo da empresa. E aqui embaixo vamos colocar um botão de retorno. Aqui embaixo um botão escrito Log Out, tamanho 20. Alinhar ele aqui, colocar o fundo amarelo. FF C900. Vamos dar um nome a esse botão. Então aqui a gente vem em Code. Eu vou chamar de BTN Logout. On Action, On Logout Click. Então vai ter um método para tratar quando a gente apertar esse botão. Vou chamar de On Logout Click. E tem que ter o controlador também aqui, né? Então a gente pode vir aqui, controller, digitar controller, ponto, after login controller. Pronto, está definido. Tudo aí. A gente agora pode voltar para o Java. Então ele já trouxe aqui preenchido, controlador, after login, tudo bonitinho. Então vamos dar uma olhada agora na nossa aplicação main e modificar aqui. Tá? Então eu já trouxe aqui o código para nos ajudar nesse processo. Primeiro nós temos que criar a classe, né? Então eu venho aqui no controlador, vamos criar a classe After Login Controller. Aqui a nossa classe, do Package Controller. Qual é o conteúdo dela? Simplesmente esse aqui, ó. Tem uma anotação. Opa, desculpa que eu digitei. Tem uma anotação para tratar, para fazer a interface com o botão de logout, está aqui o botão, e o método, aqui eu coloquei logout com O maiúsculo, né? Então a gente tem que vir aqui, ó, no código, e mudar aqui, ó. Pronto, agora sim, ele tem que ser exatamente o mesmo nome. Ok. Então, ao ser clicado no botão, então aqui tem um botão, ao clicar neste botão, nós vamos para uma outra cena. Nessa cena, nós vamos ter aqui uma imagem e um botão de logout. Ao clicar nesse botão, nós voltamos para esta tela. Certo? Então é esse o procedimento. Então, foi criado um método aqui de mudar a cena.
Change scene. Como é que eu posso mudar a cena? Cada cena é um arquivo XML que a gente criou no CineBuilder. Ok? Dentro do mesmo estágio. Mesmo palco, né? Digamos assim. Stage. Então, veja que eu estou passando o main scene e ele está reclamando novamente do método, que não foi implementado. Então, vamos agora para o arquivo main e modificar aqui o arquivo main. Então, primeira coisa que faz aqui, cria-se uma variável que pode ser acessada aqui, né, por todos os métodos, chamada STG. Isso aqui pode ser qualquer nome que você queira. Chama ele de STG, que é do tipo stage. Variável do tipo estágio. Veja que o próprio primary stage, que é o estágio primário, principal, é do tipo stage. Então eu posso vir aqui dentro do código sem nenhum problema e dizer que STG é primary stage. Então, o STG recebe esse estágio primário quando a gente dá executa a aplicação, ele roda o método start. Ok? Começa a executar aqui o meu código. Então, nós temos aqui a abertura do código, tudo bonitinho. Aqui nós não mudamos nada. Então, eu vou pegar aqui somente este código. Da função, aqui tem que dar o Ctrl+Shift+O para pegar o IOException. Bem, então, o que é que o nosso método changeScene faz? Ele recebe a string do arquivo XML para o qual eu quero mudar. Ok? Então, é criado aqui, em vez de ser o elemento raiz, né, que o elemento raiz é a tela inicial, eu crio aqui um elemento secundário, do tipo pane, um painel qualquer. Nesse painel, eu vou ter, digamos que é o elemento de layout básico, painel. Eu vou ter o recurso que está dentro do pacote view, eu concateno a string com o nome que a pessoa passar. Então, por exemplo, aqui, ó, no after login Java, eu estou passando main scene. Então, quando ele chega aqui no main, ele faz view barra main scene, que é esse arquivo que tem aqui dentro, XML. E aí, existe uma sintaxe aqui. Essa sintaxe é equivalente a essa combinação de sintaxes aqui, ó, onde é criada uma cena e é definida a cena atual. Então, imagine que essa linha toda aqui é colocada aqui dentro. Essa linha colocada aqui dentro, fica uma linha só. Então, é a ordem do estágio obtendo a cena que está associada ao painel que eu defini aqui. E ele passa a ser o elemento raiz, no comando setRoot. Então, sempre que é dado um change scene, o arquivo XML atual assume o papel de raiz, para que ele fique em primeiro plano. Então, vocês podem usar essa sintaxe aqui. Vocês vão ver na internet que podem ter outros métodos, fazer mudança de tela. Mas esse é o método que vocês podem adotar. Funciona bem. Então, ficamos aqui com o nosso método genérico, né? Sempre, quando a gente chama o changeScene, ele assume aqui um stage genérico. Esse stage genérico, ele é o sempre executado, né, quando a tela volta.
ele assume o papel de elemento principal, carregando o recurso que a gente quer aqui. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Ele corrigiu todos os erros, porque os erros é que eles não conheciam o chain-sim. Então, vamos rodar agora e ver se funciona. Josenaldi. 1, 2, 3. Funcionou, olha. Ele fez o change-sim. Passou a ser dentro desse estágio, que possui o mesmo título aqui, ó, estágio primário, né? Não mudamos, então continuamos, porque sempre faz isso aqui, ó, STG igual a primary stage, passa a ser o primário. Se a gente quiser mudar o título, dentro do change-sim, a gente também passava como parâmetro o novo título, né? O novo title. E aí, quando eu clicar aqui, ele volta para a tela main-sim. Se eu errar, mostra o erro. E aí vai. Podemos ir aqui no Scene Builder, no main-sim, aqui na hierarquia, no Anchor Pane em Label, podemos, nas propriedades da Label, mudar aqui, deixar o tamanho padrão, por exemplo, mandar executar novamente. Sim. Pronto, já corrigiu aqui. Eu não tinha salvo o arquivo main-sim. Tá vendo? Agora ele não vai fazer aquele problema, porque cabe aqui o texto, né? Ok, então esse foi um exercício aí de fazer uma tela de login, onde já é possível perceber os principais passos para se construir uma tela, onde o back-end, que seria o código Java aqui, o controlador, recebe os elementos, acessa através da anotação fxml, referencia os elementos privados, seriam os atributos do controlador, que são exatamente os elementos que você quer acessar. Veja que nem todos os elementos a gente quer manipular. Veja que aqui foi só o botão, a label de erro, a caixa de texto. Aquelas outras labels, as imagens. Eu quero fazer uma imagem dinâmica. Tem como você acessar a imagem e mudar a propriedade, né, do set image. Só é ver as propriedades de cada elemento. Isso é bem tranquilo. E colocar o nome para a imagem. Lá no código eu não coloquei nome para essas imagens aqui, porque eu não quero fazer nada com elas. Então tem para quê?